Sou Janete, secretária executiva, né? Vocês vão se lembrar que no caso isso sempre aconteceu, quando uma entidade titular faltava, a entidade suplente assumia. Vocês se lembram do Peter Trauer e do Ricardo Lira? A entidade do Peter Trauer era titular. Como ele faltava, em todas as reuniões do Thiago Lira estava presente e a entidade dele assumia a titularidade. Inclusive o conselheiro, naquela reunião, aliás, foram várias reuniões que o Thiago Lira foi titular, inclusive presidente da Comissão de Informação e Capacitação do governo. Então, isso foi um procedimento que tem sido seguido pelo Conselho. Próxima fala, Tereza, por favor. Só lembrando, no anterior eram 4 vagas e cada uma dessas vagas tinha um titular e um suplente, e o Resgate Cambuí tinha 2 entidades suplentes. Pela quantidade de pessoas que concorreu, a gente tinha a Ana e a Marcela. Então, toda vez que eu não podia vir, uma das 2 vinha. Nunca tinha problema. Eu acho que a gente tem que continuar nessa linha, porque é o nosso histórico e é uma maneira de trazer as pessoas. Pode ver. Quem que era daqui antigamente que está aqui de novo? Okay. Metade do povo já sumiu. Então, sabe, tem que trazer gente, não afastar. Okay. Eu concordo com o Mário. Eu acho que titulares e suplentes, todo mundo tem que ter acesso, mesmo que sem necessidade. Se a pessoa quiser olhar, eu acho que todo mundo tem que ter esse acesso. Não acho nem que tenha que ser restrito. Como disse o Gordinho na última reunião, que todo mundo, esse acesso tem que ser liberado para todo mundo. E, inclusive, porque isso tudo é muito absurdo e ridículo. Porque se você não tem um laudo, você pede pela LAI. Se você não for atendido pela LAI, o Ministério Público te dá. Então, assim, não tem como trancar, entendeu? Isso tem que ser liberado. É da cidade, não é um troço de um dono. Obrigada. Próxima fala, conselheiro Furtado, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o Mário. Tem 2 considerações. A questão da transparência é um objetivo da sociedade civil e que precisa ser cada vez mais exercido. E esse acesso, que a questão de 2 anos, se não me engano, na gestão anterior, né, nós passamos a ter direito, os conselheiros do Podemos, é um direito que toda a sociedade, na verdade, deveria ter. Então, não vejo como, para conselheiros do próprio conselho, ter algum tipo de controle. Só uma coisa. Tem uma questão a respeito de 2 pontos. Esse parágrafo único que fala em 4 meses, poderá exceder 4 meses, e tem um outro ponto mais para cima que fala em que o órgão competente vai cancelar a coisa. Se isso, quer dizer, eu espero que isso saia, né? Porque não vai ter, eu não sei se isso vai continuar em função de se é transparente, então não teria mais esse tipo de limitação. Bom, mas enfim, eu estou questionando essa duração e quem comunicaria ao órgão competente que foi recebido um pedido de desligamento, por exemplo, e aí o órgão competente precisa desconectar a pessoa. Eu acho que tem um vácuo aí. E outra coisa que eu não sei, com respeito ao regimento interno, se a Câmara Técnica tem procedimentos para desqualificar membros que não comparecem. Como aqui, se você faltar algumas sessões, a entidade conselheira, a entidade membro é desligada, eu não sei se nas câmaras tem esse controle. Me permite, só para esclarecer, ficou combinado que as câmaras formatariam o seu regimento interno e aprovariam o seu funcionamento em virtude até dessa lei. A Câmara terá o seu regimento interno tão logo para se reúnam com a civilidade necessária. Elas têm se reunido algumas, né? Pelo menos a gente já se reuniu, mas
essa demanda de fazer um regimento interno, acho que ela até ultrapassa a qualificação das pessoas presentes lá. Mas, enfim, a questão isso seria a solução para essa questão da falta, né? As pessoas não vão e continuam tendo acesso aos laudos, embora não sejam mais da Câmara, quer dizer, nunca foram à reunião, simplesmente se inscreveram, mas não exerceram. Tem que ser para quem quiser mesmo. Mais alguém quer fazer o trabalho? Estava aberto. Mário? Nunca vi um processo zero. Nunca vi nenhum. Nenhum. Se tivesse certo, nunca vi. Me desculpe insistir, mas eu acho que é importante todo mundo que se dispõe voluntariamente a ser conselheiro, é bom estimular ele para olhar o sistema. Quer dizer, quanto mais pessoas possam ver, melhor. O CONTEMA vai ter mais garantia de que o olhar dele está sendo mais eficiente. Então, eu acho que o intuito nosso é ampliar a participação, ampliar a democracia. Então, por isso que eu digo que tanto titular como suplente tem que ter esse acesso. Não vejo qual poderia ser o problema. Ok, já podemos. Aliás, quando eu falo da Câmara Técnica, eu queria fazer um apelo, eu ia fazer depois, mas agora. Está baixíssima a participação. Está baixíssima. Quer dizer, a lista de inscritos é grande, mas a participação no máximo tem chegado a 6 pessoas. É pouco. E nessa situação tem que ser corrigido. Assim não dá. Então, estamos chegando na mesma situação anterior que da comissão, que tinha poucas pessoas, aí criamos a Câmara Técnica para ter mais pessoas, mas continuamos na mesma pouca participação. Não é bom, não é bom, acho que não é. Ok, muito bem. Mais alguém quer fazer uso da fala? Não havendo mais quem queira se manifestar, nós estamos já em condições de decidir. Eu vou explicar como é que nós vamos fazer essa deliberação. É possível que haja dentre nós alguém que concorde inteiramente com essa resolução tal qual ela está redigida hoje. Eu já esclareço que não vou votar, por razões óbvias, eu estou impedido de votar no caso desse, porque eu sou autor, né, da resolução. Mas é o seguinte, considerando essa possibilidade de que haja alguém que queira votar nessa resolução tal qual ela está redigida, assim como haja certamente quem queira votar nessa resolução com a alteração proposta pelo Mário, no sentido de ampliar inteiramente a participação, o acesso dos conselheiros suplentes de instituições titulares, né, ao LAU. Então, com essa alteração, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma primeira votação que é mais ampla e uma segunda votação que só será necessária se a primeira não for aprovada. A primeira eleição vai ser a seguinte: nós vamos decidir se essa resolução vai ser aprovada tal como está ou não. Se vencer essa hipótese dela ser totalmente aprovada tal qual está redigida hoje, fica prejudicada qualquer alteração nela. Se não vencer, o que vai acontecer, nós vamos votar em seguida a seguinte alteração: a supressão por completo do item 4. É isso? Porque suprimindo por completo o item 4, que normatiza o acesso dos suplentes, né, fica resolvida a matéria. Ok? Vai suprimindo por completo o item 4, fica resolvido que todos terão acesso normal.
continua pendente a situação das instituições suplentes. Pois é, isso não é resolvido com esta resolução. Por quê? Porque essa resolução está de acordo com o nosso regimento interno de hoje. Se nós vamos fazer essa alteração proposta pelo conselheiro Jorge, com apoio do nosso presidente afastado, Carlos Alexandre, com apoio da conselheira Tereza, com apoio do conselheiro Furtado, e me parece que o apoio também da conselheira Márcia, então, nós precisaremos alterar o regimento interno, que não é difícil, na verdade, porque basta uma nova resolução, né, dizendo que as instituições conselheiras suplentes têm automaticamente a prerrogativa de participar do pleno nos casos de ausência da instituição titular, né? Que é o que está acontecendo por combinação entre a ABICAMP, a CIESP e o SECOV, né? Então, quando a ABICAMP não pode comparecer como instituição, em vez de mandar o suplente da ABICAMP, eles pedem ao CIESP que mande o titular ou o suplente. É uma combinação possível, que não me parece desprovida de senso, mas não encontra respaldo no nosso regimento interno de hoje. Eu insisto, se nós queremos que o sistema passe a funcionar dessa forma, será necessária uma alteração no nosso regimento interno, que, insisto, não é difícil fazer. Bom, eu posso até preparar para a próxima reunião plenária e já trago isso prontinho para vocês. Muito bem. Então, eu proponho uma primeira votação, que será a resolução tal qual ela está redigida hoje, por inteiro. Espero... Pois não? Posso fazer a consideração depois dessa votação, com respeito à segunda, se for o caso? Pois não. Ou é melhor agora? Não, até pode acontecer de ser aprovada agora a resolução por inteiro. Então, né, vamos, senhor Jorginho. Bom, obrigado. O senhor tinha citado só o item, o artigo 4º, como sendo o único necessário ser suprimido, mas o artigo 3º, que é a última linha lá, ele cita, assumindo interinamente a titularidade, o suplente terá acesso imediato, etc. É isso? Não, mas isso é outra situação. É quando ele se afasta. Quando ele, a hipótese que está prevista no caput. O parágrafo tem ligação, eu não preciso explicar isso para os senhores. O parágrafo é sempre uma derivação da regra que está no artigo 3. Artigo 3º. Artigo 3º. Assumir inteiramente o titular, o suplente terá acesso imediato ao sistema, limitado ao período de integridade. Exatamente. É isso. O acesso... tá. Ele sempre terá acesso. O suplente terá acesso imediato ao sistema, limitado... perfeito. Ok. Então seria que assumir o titular terá acesso... Não, mas aí que está, suspensão... Não, mas aqui é o seguinte... esse artigo 3º é a sequência lógica daquilo que está normatizado no artigo 2º, que é o seguinte: o artigo 2º trata do seguinte: o título... já entendi a sua pergunta. O suplente sempre tem para... Eu tenho uma sugestão. Presidente. Ok. Com licença, eu tenho uma sugestão. O senhor reredija e traga na próxima reunião, por favor. Pode ser. Se não passar... Não, eu sugiro o seguinte, porque assim, para mim está correto você submeter a votação para eliminar a alternativa. Mas acho que seria do seguinte jeito: quem quer que o suplente também tenha e quem não quer. Se ganha quem não quer, ficou assim. Se ganha, amplia para o suplente. É uma possibilidade. A ideia do conselheiro Mário é a seguinte: o que está sendo discutido é só o que foi objeto de questionamento foi apenas a participação ou não plena dos suplentes no acesso ao LAU. Então, o que o Mário sugere é que a gente vote só isso. Se o suplente vai ter ou não acesso pleno, né? Se ganhar a votação de que o suplente tem acesso pleno,
eu redijo novamente a resolução e trago na próxima reunião, observando essa decisão dos senhores. Se por acaso vencer a hipótese de que o suplente não tem acesso pleno, que é o que está normatizado aqui, então está valendo por inteiro essa resolução. Assim a gente faz uma votação só, não faz duas. Ok? Está bem claro para os senhores o que nós vamos votar? Tá? Alguém precisa de algum esclarecimento para não haver depois nenhuma de não sabia o que estava votando, né? Ok? Posso colocar em votação? Muito bem. Em votação, a seguinte questão: o suplente de instituição titular deve ou não ter acesso por inteiro ao sistema online de licenciamento ambiental. Os que concordam com essa participação por inteiro, sem limites, se manifestem, por favor. Mas e a entidade suplente? Ele falou só a instituição. De instituições titulares, só um minutinho só. Só um minutinho só. Ok? Então são 18 votos, não é isso? 18 votos. Os que não concordam com essa participação ilimitada do suplente de instituição titular, se manifeste, por favor. Os que se abstêm, ok. Pois não. Estou me abstendo e questionando se são apenas os suplentes das instituições titulares. Sim. Porque nós acabamos de... Não, isso é outro assunto. O que fosse falado sobre instituições suplentes, o que ficou falado sobre instituições suplentes, conselheiro Furtado, é o seguinte. Bom, ela vai se tornar titular quando assumir o lugar do outro? Sim. E como é que ela vai agir se ela não tem acesso ao ela vai ter. Assim que ela assumir, ela vai ter. Mas e como é que ela vai participar da Câmara se ela não tem acesso? E não. pelo regimento? Espera um pouquinho só. A instituição suplente, hoje, no nosso regimento interno, não pode participar do pleno, não pode participar de câmara temática. Eu me refiro à instituição suplente, ok? Elas não podem participar de nada. Instituição suplente. Ela participa do CONDEMA, em todo e qualquer colegiado do CONDEMA, quando ela assume a titularidade. Aí houve a ponderação do conselheiro Jorge de que esse sistema, que é o nosso sistema do atual regimento, precisaria de um avanço para que esse tipo de situação que eles estão vivendo hoje nesse setor específico da habitação, que é da habitação não, das empresas que envolve Ciesp, Secov e Abicamp, que esse concerto entre as instituições possa ser observado, de modo que, em faltando a instituição titular, ela possa pedir à instituição suplente que participe do pleno. Deixa eu só terminar. Ok? Eu já esclareci que, embora isso não esteja previsto no nosso regimento, eu estarei propondo alterações pontuais no nosso regimento. Aí vai ter que mudar isso aqui de novo. Eu posso terminar, conselheira Tereza? Posso, mas aí também... Ok. A palavra depois. Pois não. Só que essa participação da instituição suplente, na minha forma de ver, ela só pode acontecer no pleno. Ela não tem como acontecer na Câmara Temática. Porque na Câmara Temática é só instituição titular. Na Câmara Temática. Porque a instituição suplente, ela não tem direito, ela tem uma expectativa de direito. Como é que ela vai participar? Ela pode... A gente não teria, o problema é, a gente não teria como fiscalizar a participação de ninguém em nada na Câmara Temática. Não teríamos como. Porque fica
se você não tem controle de quem participa ali, como é que você vai ter, a partir do momento que ela tem acesso à Câmara Temática, ela tem acesso ao LAU. Tendo acesso ao LAU, fica um acesso indiscriminado demais. Mas qual é o problema? Não, o problema, conselheira Tereza, o problema, Tereza, é que isso já foi discutido quando nós discutimos o regimento interno. Ficou acertado que as instituições teriam acesso, que o acesso ao LAU seria limitado. Isso já é assunto vencido. Isso já ficou acertado lá atrás em outras assembleias nossas. Né? O acesso ao LAU, por mais diversas razões, a gente já explicou isso inúmeras vezes. Seria desejável que as pessoas tivessem pleno acesso a todas as informações, todo mundo em Campinas tivesse acesso a todas as informações do LAU? Seria desejável. Só que há pessoas que fazem desse acesso um acesso criterioso, correto, não desvirtuado, e outras pessoas que não agem dessa forma. Questão de ordem, senhor. Né? Então, é para essas situações que a gente precisa criar normas. Né? Há normas para o acesso ao LAU. Ou seja, pois é, então, só que a hora que a senhora, só que a conselheira Tereza, a hora que pede pela LAI, a LAI não vai lhe enviar cópia de projeto, cópia de uma planta de alguém, não vai lhe enviar. Como é que é o projeto daquele empreendimento? A senhora não vai ter esse acesso. A CGU questiona isso. Pois é, a senhora não vai ter esse acesso porque isso envolve direito autoral. Mas na prática isso não vale. A CGU Pois não, não a tem questão essa de ordem. meta. Então essa é uma discussão que tem que Olha, ser eu feita. até peço desculpas, que eu nem estou... Tá desligado. Eu agradeço o pleno Não está funcionando. Oi, senhor, quero até agradecer o pleno a oportunidade de permitir eu me manifestar aqui, que eu nem estou apto a fazê-lo na condição de licenciado. E no intuito também de colaborar com o andamento dos trabalhos da presidência, da qual eu sei que é complicado às vezes encontrar os Conclua, por favor, fale Senhor rápido. presidente, minha sugestão por uma questão de ordem, há publicação em diário oficial com relação ao entendimento do direito de acesso e dessas decisões anteriores que foram tomadas, inclusive pelo pleno. A minha sugestão por uma questão de ordem, se o senhor pudesse retirar de pauta esse assunto hoje, para que a secretária executiva possa discutir com o senhor primeiro, o que já está lá, inclusive, pautado, para trazer a lembrança, acredito, fazer o ajuste com o que o senhor já teve de sugestão de alguns conselheiros, que eu acho que já ficou claro para o senhor, inclusive, qual é a percepção e a necessidade de demanda do conselho em algum sentido, o ajuste da questão das câmaras técnicas, e porque como é um assunto que não está trazendo nenhuma inconveniência hoje para o conselho, trazê-lo na próxima reunião ordinária com isso já definido, acredito que vai ser melhor para o senhor mesmo. Exemplo, isso por favor. É a minha, mas é isso mesmo que vai acontecer. Nós só estamos esclarecendo aquilo que estava sendo objeto de debate com a conselheira Tereza. Mas isso já foi dito, que eu trarei na próxima reunião uma resolução, ou outra forma, não sei, ainda vou estudar, que nos permita alterar pontualmente o regimento interno para que essas participações, eu esclareço, participações no pleno das instituições suplentes possam acontecer para observar essa situação específica que pode se reproduzir em outros setores do nosso condema, né? Hoje acontece com o setor das empresas e pode amanhã acontecer com outras instituições, né? Para que isso seja observado. Conselheiro Furtado, por favor. Bom, como eu havia sugerido, acho que esse texto precisa ser reescrito. E um assunto que a gente não pode deixar passar, a questão dos suplentes e da titularidade. O fato do conselheiro Jorge e da Bicamp, enfim, do segmento industrial, né, estar fazendo esse acordo, não tem absolutamente nada a ver com a situação do Condema, historicamente, a situação que sempre aconteceu aqui. Se uma das entidades daquele setor não comparece a titular,
A suplente imediata sempre foi assim. Há mais de 6 anos eu sou conselheiro do CONDEMA. A instituição suplente tem direito a voto no pleno e aí é que eu queria chegar. A partir do momento que a gente criou essas câmaras, elas deveriam ter, eu acho que é esse o sentimento coletivo, né, ao criar câmaras, que elas sejam um reflexo do CONDEMA como um todo. Então, se as pessoas participam, se a entidade é membro lá da Câmara e não está presente, e a outra está presente, teria, da mesma forma, condições de operar. Isso é um assunto. Outro assunto, se as pessoas têm acesso a esses documentos e usam com má fé, elas são criminosas e não cabe ao CONDEMA julgá-las. É a questão de direito que o senhor deve conhecer melhor do que eu. Obrigado. Alô. A questão, bom, então, isso já está resolvido. Eu trarei na próxima reunião essa deliberação a respeito desse assunto. Necessidade de representação do CONDEMA junto à Comissão de Pagamento de Serviços Ambientais. Bom, aconteceu o seguinte. Por que eu coloquei isso na pauta? Porque eu lendo o Diário Oficial, coisa que eu faço diariamente, alguém me disse: você é o único de Campinas que faz isso? Mas eu leio realmente o Diário Oficial diariamente. E eu estive surpreso com o fato de que recentemente foram nomeados 2 membros do CONDEMA como membros da Comissão de Pagamento por Serviços Ambientais, comissão do PSA. Estranhei porque não me lembro ter votado isso aqui no pleno. Consultei a nossa secretária e ela disse que isso foi votado no pleno. Só que foi votado há muito tempo atrás. Estão nessa comissão o Mário, não é, Mário? Vocês, nem ele lembra disso. Achou aí, não? Não. Enfim, estão nessa comissão 2 membros do CONDEMA. Agora não gosto. Isso, Mário e Francisco da Cate. Os 2 estão nessa comissão. E eu queria saber o seguinte: se nós, já que essa votação é muito antiga e eles passam a ter mandato a partir dessa nomeação do prefeito que aconteceu há 10 dias, talvez isso subvertesse a intenção do nosso pleno, que não desejasse, talvez, que essa nomeação perdurasse. Então eu quero submeter novamente isso à apreciação dos senhores. Se a gente deixa isso como está e os 2 continuam como representantes do CONDEMA junto a essa comissão para o pagamento de serviços ambientais, ou a gente revê essa matéria, né? Então, aqueles que entendem que esse assunto deva ser mantido como está, se manifestem, por favor. Quem são os conselheiros? Entenderam o assunto que está sendo votado? Entendi, mas quem são os conselheiros? Eu já disse quem são os conselheiros: o Mário e o Francisco da Cate. O Francisco da Cate tem ciência de que ele está. Ele não está, mas tempo que ele saiu. Ele saiu? Eu nem tenho visto ele aqui. Pera, só um momentinho só. Esclareça, secretária. Não tem ido às nossas reuniões. Da Cate, a representação aí. Tem algum representante da Cate aqui hoje? É isso que eu questionei. Cate. Não o Rodrigo Bacan, o José Augusto Maiorano e o Francisco como 3º suplente. O 2º suplente. Então, ele não está vindo às reuniões do pleno. Então, como essa decisão foi em 2014, durante uma apresentação ao pleno do PSA. Então, foi uma coisa muito antiga.
Então, eu creio que seria interessante rever essa indicação e ver se o Pleno tem outros interessados em participar. Mais claro. Pois é, porque como a nossa manifestação se deu há 2 anos e a nomeação dele só aconteceu agora com um mandato de 2 anos, isso me preocupou, porque talvez não fosse de interesse do Condema que isso continuasse. Palavra do senhor professor. Eu fiquei um pouco preocupado com a sua colocação. Não, acho que não precisa nem microfone falar alto. Porque tem me parecer que é muito mais interessante se a CAT não está participando, mas ela continua como membro, tá? Não é de bom tom se pegar e excluir sem uma conversa com a CAT, porque ela, por direito, continua ainda participando do poder. Então, eu acho que precisa ter uma manifestação dessas pessoas que já foram, né, indicadas para ver a continuidade delas ou não, e daí tomar uma decisão aqui. Bom, então, feita a advertência e a sugestão do nosso professor, eu vou fazer o seguinte, não vou submeter a apreciação dos senhores, vou conversar antes com a CAT, ver se isso, se há o interesse deles em participar ou não, né? E se isso acontecer, eu trago para os senhores essa informação e a gente delibera na próxima reunião. Diga, conselheiro. Eu acho que seria conveniente consultar quem preside essa comissão antes mesmo de falar com a CAT. Quem preside essa comissão? Isso, não é uma comissão de serviço, pagamentos instrumentais. Exato. E eles tomem as providências relativas, não há tudo prefeito essa nomeação. O que aconteceu é o seguinte, o que está em discussão é o nosso representante de Condema junto a essa comissão. Entendeu? Nós é que decidimos se eles continuam ou não lá. Isso cabe a nós. E o presidente daquele órgão não tem nenhuma ingerência nessa decisão. Nós é que decidimos isso. Muito bem. Próxima reunião, Comissão Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Planejamento Ambiental, alguma coisa para esclarecer para hoje? Sim.